Olá a todos, é um prazer estar aqui entrando pela sua casa mais uma vez para juntos nós podermos aprender mais e nós podermos crescer juntos. Esta é a Semana de Oração Jovem, organizada pelas igrejas de Oxford e Swindon na Inglaterra. Mas espera, se você não está na Inglaterra, não vale a lugar nenhum, porque você é muito bem-vindo aqui. Você que está nos Estados Unidos da América, no Brasil, em Portugal, na China, no Japão, qualquer lugar que você esteja, nós damos as boas-vindas para você também. Fique juntinho conosco. Pela última vez, nesta Semana de Oração, que hoje é a última programação que nós estamos fazendo, a última mensagem, já está... doeu o coração, ficar apertado. Tem sido uma bênção muito grande para nós, espero que para você também. Se você está assistindo pelo Zoom, estamos aqui em direto, é bom estar com você. Se você está assistindo pelo YouTube, este programa está sendo gravado, então você não vai estar assistindo em direto por problemas técnicos, mas a mensagem está aqui disponível inteirinha para você poder aproveitar o último dia desta Semana de Oração Jovem. Querido bom Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós invocamos a Tua presença no nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa estar em cada lar agora, neste momento, aonde quer que nós venhamos estar. Que Teu Santo Espírito possa se fazer presente, Senhor, nesse momento, nos nossos lares, no nosso coração. Que o Senhor possa usar mais uma vez o pastor Paulo, como o Senhor tem usado e já usou várias vezes. Que ele possa ser mais uma vez ungido com o Teu Santo Espírito. E que a mensagem possa realmente ser uma mensagem de paz, e mesmo que seja de repreensão, que nós realmente possamos abrir o nosso coração e nossa mente para nós aceitarmos e seguir o Teu caminho, Senhor. Por favor, sabemos que as hostes do inimigo estão tentando aqui atrapalhar o programa, por isso é que nós te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor possa aqui com os Teus anjos poderosos, Pai, estar aqui afastando todas as hostes do mal, do inimigo, para que esse programa possa ser uma bênção, Senhor, na vida de todos nós. Abençoe os organizadores, abençoe cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor. Nós oramos, em nome de Jesus, agradecemos. Amém, Senhor. Boa tarde para você que está num lugar que ainda é tarde para a gente, apesar do sol estar brilhando aqui, daqui a pouco é noite, nós já estamos a quase 20 horas aqui. E para mim é um prazer imenso falar com vocês. Nós estamos muito felizes com os resultados da Semana de Oração. Nós tivemos pessoas decidindo pelo batismo, interessadas em estudar mais a Bíblia. E esse é o objetivo, não é? Por isso que a gente tenta organizar coisas para que pessoas se entreguem a Jesus. E toda vez que a gente planeja algo, a gente sonha com algo, a gente ora por algo, a gente fala assim para Deus: Deus, se uma só pessoa se aproximar mais de Ti, tomar uma decisão, já valeu a pena, já valeu a pena. Mas se você que está assistindo tomar uma decisão de renovar seus votos, você que já é batizado, você que já aceitou Jesus, já valeu também muito a pena. Tá bom? Hoje nós temos convidados muito especiais. Eu sou suspeita para falar porque eu sou baiana, não é? E esse povo é um povo arretado, é um povo da Bahia. Deixa eu só ver, eu ouvi dizer que o Bal estava aqui com a gente. Não sei se ele está, mas se ele está, Bal, seja muito bem-vindo aqui, tá bom? Eu conheci o Arte Trio, eu era criança, eu acho que eu tô falando muito isso, né? Acho que eu tô falando muito isso. Eu era criancinha, eu os ouvi cantar a primeira vez lá em Irecê, no sertão da Bahia, onde eu morava. E desde então, eu tenho absoluta certeza que Deus tem usado a vida deles, que Deus tem feito o ministério deles prosperar. E nós vamos ouvir uma música muito especial cantada pelo Arte Trio, pela Diene, pela Darlene e pelo Bal. Olá pessoal, graça e a paz do Senhor Jesus, vocês que estão nos assistindo nesse momento, que estão em suas casas, nessa live, que Deus possa abençoar vocês. Estamos muito honrados de podermos participar desse momento de louvor e adoração, né, Valdir? Ao nosso Rei Jesus, aquele que deu a sua vida por cada um de nós na cruz do Calvário. E hoje, eu e você, nós somos livres para adorar a esse Deus maravilhoso, o nosso Rei, e que Ele seja louvado e exaltado para todo sempre.
te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Amém. Eu fiquei tão feliz de ver vocês cantando, assistir ali, vi cada voz, cada pessoazinha mexendo a boca ali cantando também, estava cantando, porque essa música realmente é uma música muito, muito, muito especial. E agora, quem sabe qual é o momento de agora? Nós temos agora um momento de oração. Nós temos um momento de oração. Particularmente, tem sido uma bênção para mim, não é? Pensar em cada tema de cada dia. E hoje eu estava assim falando com Deus, Deus, me ilumina aí, me diz, qual o tema de hoje que a gente deveria orar? E veio um versículo na minha cabeça, o Espírito Santo me mostrou um versículo que uma vez fez muita diferença na minha vida, quando na minha adolescência eu fiquei assim, será que tudo que a gente crê realmente é verdade? E de repente Deus falou comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Olha só. Esse versículo é para você que nasceu na igreja adventista e que ouviu essas coisas, essas verdades desde pequenininho. Para você também que se batizou há pouco tempo e que talvez em algum momento se questione, não é, do porquê de ter tomado essa decisão. Esse versículo é para você que ainda não é adventista, mas que conhece essa verdade e sabe que não há outro caminho. Está escrito assim, no versículo 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Mas você, Timóteo, coloca o seu nome aí, você, Elson, você, Mariana, você, Gilvan, você, Rosângela, você deve continuar a crer e ser firme nas verdades que lhes foram ensinadas, naquelas que você acreditou desde o princípio. Você sabe que essas mensagens são verdadeiras, porque você sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Você sabe como as escrituras sagradas lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. E elas são o que fazem você sábio para aceitar a salvação de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quais são as verdades que nós aprendemos? Nós aprendemos que a salvação vem pela graça de Cristo, pelo sacrifício, pela cruz. Nós aprendemos que devemos tomar a nossa cruz também e segui-lo. Devemos nos crucificar diariamente. Nós aprendemos que devemos guardar os mandamentos de Deus como prova do amor que sentimos por Ele. Nós aprendemos que devemos esperar a volta de Jesus e Ele certamente virá e a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo também acontecerá. Nós aprendemos que devemos ser fiéis e puros até o dia dele voltar, negando o nosso eu. Então, eu não sei se você em algum momento tem se sentido balançado aí em relação às verdades que você aprendeu do sábado, do Espírito Santo, da Trindade, daquilo que você creu a princípio e aceitou. Mas nós vamos orar para que nada nesse mundo tire de nós, arranque do nosso coração as verdades que foram plantadas aqui por Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar agora? Deus eterno, todo-poderoso, louvado seja o teu nome, porque tu és muito, muito, muito bom. Senhor, o Senhor escolheu cada um de nós aqui para a salvação. Muitas vezes nós te negamos com as nossas atitudes, mas nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mude a nossa vida, de dentro para fora. Muitas vezes, quando a gente aceita Jesus, é nos ensinado que muitas mudanças exteriores têm que acontecer. E eu creio assim também. Porém, as mudanças principais são as mudanças que vêm de dentro. As mudanças de dentro do nosso coração, da nossa mente. Para que assim também, do lado de fora, a gente mostre que a gente pertence a Jesus. Que as nossas palavras, que as nossas atitudes mostrem isso. Se existe alguém aqui, Senhor, que está afastado de Ti. Se existe alguém aqui, Senhor, que talvez tem dúvidas sobre aquilo que aprendeu um dia.
Que o Espírito Santo remova essas dúvidas em nome de Jesus e não permita que essa semente do mal seja plantada em seu coração. Senhor, nos ajude a continuarmos firmes nas verdades que aprendemos, a guardar os teus mandamentos, não só o quarto, que às vezes damos um destaque extremamente especial, que é muito especial, mas esquecemos às vezes dos demais. Nos ajude, Senhor, a sermos jovens puros, nos ajude, Senhor, a amar a vinda de Cristo, ter prazer, alegria de anunciar que Jesus logo voltará para nos buscar. Nos ajude a consolarmos as pessoas com a esperança da ressurreição, meu Deus. Se existe alguém aqui sofrendo, que essa verdade faça total sentido e significado na vida dessa pessoa agora que perdeu alguém querido, meu Deus. Nos ajude, meu Deus, a nunca esquecermos da verdade que nós aprendemos em Ti. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, e te peço que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um assistindo agora, sobre a vida do pastor e sobre todos, Senhor, que ainda verão essa mensagem. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Cadê os homens desse lugar? Cadê os homens aqui da nossa reunião? Eu estou muito feliz por poder entrevistar essa pessoa hoje, o Vitor Goleiro, Vitor querido, que, olha, eu quero dizer para você, Vitor, que você já estiver aí, conecte a sua câmera aí, por favor, fale com a gente, para a gente procurar seu microfone. Deixa eu ver aqui, cadê o Vitor? Sabe que há algum tempo, eu, planejando o nosso calendário jovem do ano, eu falei pro André, amor, nós temos que ter uma entrevista com essa pessoa, porque ela é muito especial, ela tomou uma decisão muito especial e a gente precisa entrevistá-lo. E sabe, eu fiquei orando, mas gente, o cara nem me conhece, como é que eu vou falar com ele? E eu falei, ele não deve nem responder as mensagens, não é? Do Instagram dele, mas eu assim tentei. E deu certo, porque estava no calendário de Deus que isso fosse acontecer hoje. Nós queremos agora chamar o Vitor aqui. Cadê? Vitor! Vitor! Deixa eu renomear você, tá? Que prazer ter você aqui conosco hoje. Para as mulheres que estão perdidas com esse negócio de futebol, é o seguinte. O Vitor, ele é jogador de futebol profissional, goleiro, mas eu vou falar outras coisas importantes também, porque as mulheres gostam de saber, ó. O Vitor é esposo, só para ganhar uns pontos aí com a sua esposa, tá, Vitor? O Vitor é esposo da Gabriela Mar. Ele tem 2 filhos, que é o Vitor Gabriel, de 13 anos, e a Ana Valentina, de 4 anos. E o Vitor está atualmente no Líbano. Uau! Conta aí essa história pra gente, a gente vai saber já já. Vitor, seja muito bem-vindo aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo, estou muito feliz por você estar aqui conosco. Minha primeira pergunta para você é, quem é o Vitor? Como que o Vitor começou a jogar futebol? Já assim, desde criancinha, já começou? Como que foi? Olá, Etienne, tudo bem? Prazer falar com você, com todos aí que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite, pela apresentação. Obrigado também ao Arte Trio pelo louvor, pelas orações. É muito bom poder participar com vocês aí e ver que uma só pessoa nos une, né? Então, fico lisonjeado pela apresentação, mas de alguma forma também queria deixar claro que esse contato, assim, parece que a gente é de outro mundo, né? Mas somos todos iguais, somos irmãos em Cristo e só uma pessoa nos une, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje para louvar esse Deus, engrandecer o nome dele, através de um testemunho, né, de alguém que encontrou nele o verdadeiro sentido da vida, né? Bom, a minha história no futebol ela é um pouco diferente das outras, né? Porque eu comecei, a princípio, o meu sonho, né, de ser atleta sempre foi do basquete, né? Eu nunca sonhei em ser jogador de futebol, sempre sonhei em ser um atleta profissional, mas não do futebol. E aos poucos esse caminho foi sendo desenhado de uma forma meio estranha, assim, meio esquisita, vamos dizer assim, inusitada. E eu acabei aceitando o desafio de começar uma carreira no futebol. Eu comecei a jogar basquete com 5, 6 anos de idade, lá em Nova Friburgo, no interior do Rio, onde eu fui criado, onde eu passei uma boa parte da minha infância. E lá eu descobri essa paixão pelo esporte, né? E planejei
de alguma forma, me tornar profissional do basquete. E aos 12 também uma decisão importante, né, de ir para a Bahia em busca desse sonho no esporte. E esse sonho ele foi crescendo cada vez mais, só que o futebol entrou no meio do caminho ali, quando eu fiz 14 anos, e eu acabei, de alguma forma, optando em seguir o futebol. É uma oportunidade que apareceu, eu nunca tinha jogado futebol na minha vida, nunca tinha entrado no campo de futebol, mas eu acabei escolhendo esse caminho e hoje eu sou muito grato, né, por ter escolhido, por ter vivido grandes histórias no futebol, né, construído uma carreira bacana e pude viver momentos incríveis no esporte, né, que o futebol me proporcionou. E eu sou muito grato a Deus também por ter me concedido esse dom, né, para o esporte. Mas o meu sonho nunca foi ser jogador de futebol, muito menos goleiro, né, que é uma posição que não é nada fácil, uma posição de confiança, muito difícil, né. Geralmente é o que treina mais, é o primeiro a chegar no campo, o último a sair, mas de alguma forma foi o lugar onde eu me desenvolvi, né, como atleta, e eu sou muito feliz por essa oportunidade que eu tive, né, no futebol. Olha, para quem nunca sonhou em ser jogador de futebol, acho que você não conseguiu muito, né? Deus te deu muito. Como é que o Vitor, então, foi parar lá em Londrina? O Vitor foi goleiro do time de Londrina e eu ouvi a história do Vitor, né? Que às vezes eu ia no Brasil, ficava assistindo os jornais de futebol por causa da família ali, né? Os tios, o pai. E eu vi assim, eu vi o seu testemunho, eu falei assim, uau, uau, meu Deus. Como é que você chegou a ser o goleiro do Londrina? Você chegou a ser campeão, né? O time de Londrina foi campeão da Série C, se eu não me engano. Não é? Olha, eu entendo tudo de futebol fazendo essas perguntas, hein? Vitor, conta pra gente aí. Então, a história no futebol assim, foi marcada por sucessos, fracassos, enfim. Eu comecei com 14 no Vitória, né, com 16 convocado para a seleção brasileira e passei a viajar o mundo inteiro, inclusive estive jogando na Inglaterra aí nós ficamos em Liverpool, não sei se é próximo de onde vocês estão. E nós jogamos uma partida no estádio do Bolton Wanderers e uma partida no estádio do Wigan Athletic, uma outra equipe também. Ambas as equipes estavam na época na Série A do inglês, mas acho que hoje não estão mais. Eu tive o prazer de estar por aí com a seleção brasileira, fomos campeões. Tive algumas convocações para a seleção. Com 18 eu tive uma experiência no PSV da Holanda, com 21 no Barcelona da Espanha. E não deu certo, ambas não deram certo. Eu voltei para o Brasil, estreiei no Vitória da Bahia, né, lá da sua Bahia também, né? Acabei estreando lá no Vitória, que é um dos grandes clubes do Nordeste, aos 21 anos de idade. E a partir daí minha carreira profissional de fato iniciou, né? E aí eu passei por vários clubes no Brasil, passei por Portuguesa, Bragantino, Atlético Goianiense, Joinville. Passei por vários clubes no Brasil até chegar ao Londrina em 2013. No final de 2013, em dezembro, cheguei ao Londrina com essa missão aí de resgatar o clube. Estava numa situação um pouco complicada em relação à posição dele no calendário, né, do futebol brasileiro. Não tinha, na verdade, calendário, só tinha competição durante esses 4, 5 meses. E Deus foi tão bom com a gente que eu pude ter um bom desempenho, ajudar o clube lá. E pegamos assim 2 anos fantásticos, né, de bênçãos e bênçãos. E é claro que isso não aconteceu de um dia para o outro, nem por acaso. E nós saímos de uma situação difícil e fomos parar na Série B, né, estando ali entre as 40 melhores equipes do Brasil. Foram 2 acessos, títulos, prêmios, né, individuais, coletivos. Um deles foi um título importante. O time não ganhava há 22 anos lá em Londrina, no estadual. E foi por isso que a gente ficou marcado na história do clube lá também, por esse título importante. Mas foram bênçãos. Agora, o grande detalhe, Etienne, é que assim, foi um momento justamente antes, né, desse período de bênçãos no Londrina, né? Essa peregrinação do futebol, ela sempre tinha um propósito, um objetivo claro. Na minha mente sempre foi ganhar muito dinheiro,
ajudar É minha isso que eu ia te família. perguntar, porque todo mundo acha que jogador de futebol, não é? Tipo, passou na televisão, tá rico, tá milionário, entendeu? Não fazem nada da vida, só ganha dinheiro e joga bola e chuta umas bolinhas por aí. Então, explica isso pra gente. É isso, está muito longe de sair essa ideia do atleta de futebol profissional, né? É uma vida bem desgastante, né? Muita dedicação o atleta precisa ter, porque ele depende do corpo dele para ter um bom desempenho, além da mente sadia, né? E de fato é uma carreira bem difícil, né? O jogar quando aparece na televisão ali é só a cereja do bolo, né? Mas antes você precisa fazer a massa, bater, untar, tudo, né? Fazer, dá trabalho até chegar na cereja do bolo, tem um processo grande ali para que o atleta esteja ali jogando na televisão. E é óbvio que muitos não ganham dinheiro como a maioria imagina, né? No Brasil, por exemplo, a realidade eu conheço um pouco mais porque eu tenho estudado há um tempo sobre isso. E no Brasil, 87% dos atletas profissionais ganham abaixo de 2 salários mínimos, né? Então é muito pouco. Uma estatística aí que até assusta, né? Muita gente acha que todo mundo acha que é o Neymar. E, na verdade, isso aí é uma porcentagem quase que mínima. Só 1% dos atletas profissionais do Brasil ganham acima de 10 salários mínimos. Nem é tanto assim, né? Só para vocês terem uma ideia da realidade do futebol brasileiro. Eu, graças a Deus, já estava me encaixando nesse 1% ali, né, desses atletas estavam me destacando, e no Londrina foi justamente onde Deus me proporcionou esse momento. Só que até chegar lá, né, aconteceu ali um fato bem ruim na minha vida profissional, né? Fiquei 4 meses desempregado, nunca tinha acontecido isso na minha vida, e como eu tinha esse foco muito definido em relação à minha carreira, né? Principalmente pelo meu objetivo de ter saído de casa com 12 anos de idade, né? Deixado a minha mãe, minha família, meus amigos, meus parentes para trás em busca de um sonho. Então esse objetivo era muito claro, era só era ganhar dinheiro para ajudar minha família e dar uma vida melhor para eles, né? Então nunca pensei em ser famoso, nada disso. Meu único objetivo era ter uma vida bem-sucedida para ajudar os meus queridos, né? E aí, esse período de 4 meses desempregado, imagina aí, para quem só pensa em ganhar dinheiro e ajudar a família, as coisas não estavam saindo como eu esperava na minha carreira profissional, estava muito longe disso, né? E diversas vezes eu brigava com Deus, né? Colocava a culpa em Deus, muitas situações ruins que aconteciam, principalmente quando minha esposa me dizia, né? Alguma coisa assim sobre Deus, né? Que Deus sabia de todas as coisas, eu ficava bravo com isso, porque eu não conseguia enxergar esse Deus, né? Que de alguma forma não fazia o que eu queria, então para mim não servia, e eu não queria me comprometer com as coisas de Deus. Eu cresci na igreja católica, né? Tinha o temor a Deus, mas eu não estudava a Bíblia, né? Eu não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, né? Então você só conhece alguém se você se relaciona com esse alguém, né? Não tem como você confiar em alguém que você não conhece. E essa E eu seria a minha conheci. próxima. Desculpa, só para conectar aqui com o pessoal, para a gente já ir para a próxima pergunta, do seguinte: você falando de Deus aí você falou que sua esposa falava de Deus para você teve essa aprovação que você culpava Deus, e aí, cadê esse Deus, né? Será que ele vai agir na minha vida? Nesse período aí, você já conhecia a mensagem adventista? Como que você conheceu a mensagem adventista? Quem que foi primeiro? Conta pra gente. Então, foi justamente nesse período. Na verdade, a mensagem adventista, o Evangelho já tinha conhecido há uns 18 anos atrás, quando eu comecei a namorar com minha esposa, né? Nesse período eu conheci através da família dela, que era adventista, são adventistas até hoje, uma família grande lá em Salvador, e toda segunda-feira minha sogra fazia um pequeno grupo na casa dela. Aí nós éramos vizinhos, e toda segunda-feira eu era convidado para participar desse pequeno grupo. Muitas vezes eu ia só para dar um beijinho na minha esposa, né, que era minha namorada na época. Não queria saber de Bíblia, de estudo, nada disso, de pastor. Eu tinha um preconceito muito grande, né, com a igreja evangélica, por ter crescido e ter sido criado na igreja católica e estudado em colégio de freiras, né? Então eu tinha isso muito arraigado, apesar de não estudar a Bíblia, né? Só ia à missa de vez em quando. Era aquele católico não praticante, né, que muita gente fala por aí. Mas esse meu preconceito ele foi sendo quebrado ali pelo
justamente nesse pequeno grupo onde eu conheci o Evangelho, a igreja adventista, eu vi que havia algo diferente ali. Eu passei a frequentar as igrejas bem de vez em quando, né, quando era oportuno. Comecei estudo bíblico ali com a tia da minha esposa, logo quando eu comecei a participar do pequeno grupo, mas eu não estava interessado. Logo no segundo eu desisti, né, de estudar a Bíblia, porque meu foco era muito definido, eu não queria que nada me atrapalhasse na minha carreira profissional, então eu não queria me envolver com nada disso. E aí casei, enfim, minha esposa trouxe essa questão espiritual para minha casa. Eu respeitava bastante, né, a questão do sábado, né, dos cultos que ela fazia, mas era algo muito superficial, né? Era uma luta ali, já tinha se iniciado uma luta espiritual, né, pela minha vida, eu nem sabia, né? Porque o meu foco sempre foi esse, né, de ter sucesso na carreira profissional. Mas aí foi chegando um ponto onde Deus foi me pegando pelo pé, né? Vamos dizer assim. Na verdade, pelo coração. Ele usou justamente um momento difícil, ele permitiu um momento mais difícil na minha vida para que eu me encontrasse com ele, né? A gente costuma dizer muito isso, não? Até um jargão ali crente, vamos dizer assim, e sempre dizendo sobre essa questão, né? Que no deserto é que a gente se encontra com Deus, e é a verdade, né? É pura verdade. Nos momentos difíceis é que nós, de alguma forma, demos atenção, né? Vamos dizer assim, às coisas de Deus. E nesse E aí período eu que você estava desempregado, Vitor, você então logo em seguida foi para Londrina? Foi isso que aconteceu? E nesse período que você ficou sem trabalhar, você chegou a tomar alguma decisão em relação ao evangelho na sua vida? Você, tipo, nesse período falou assim: meu, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida espiritual para ver se as coisas melhoram, sei lá, alguma coisa do tipo. Conta como você entrou no clube, como que era a sua postura lá dentro do clube, como que o Vitor dava o testemunho ali dentro, mesmo sem ainda ter se batizado, não é? Isso mesmo, não. Então, foi justamente nesses 4 meses ali desempregado que não tinha para onde correr, né? Não tinha quem me ajudasse, não tinha dinheiro, morando na casa da sogra, já com filho, família para sustentar. Então, cheguei a um ponto onde não tinha para onde correr, né? E aí eu corri para Cristo. E aí, nesse período, de alguma forma, eu abri meu coração, né? Para que ele entrasse e fizesse a bagunça que ele faz, a bagunça boa, vamos dizer assim. E aí ele foi mudando muitas coisas, foi me lapidando, foi me quebrando, muitos pontos que eu precisava melhorar e não sabia. Eu comecei a perceber, né, que estava acontecendo algo diferente na minha vida. Comecei a gostar daquele homem que Deus estava me transformando ali, e que muitas vezes eu não tinha coragem, né, de ser aquele homem que Deus estava me mostrando que eu precisava ser. E eu passei a gostar. Ele passou a me sustentar de uma forma que a história é longa, não dá para contar aqui só no livro, por isso que eu escrevi o livro, né? E ele nos sustentou durante esses 4 meses desempregado, e logo recebi a proposta para ir para Londrina, né? Quando eu cheguei em Londrina, foi aquilo que foi a promessa de Deus sendo cumprida, vamos dizer assim, né? De uma forma maravilhosa. Eu lia muito a Bíblia, comecei a estudar, né? Naquele período ali, desempregado, tinha tempo agora, né? Não precisava treinar, viajar, nada disso. Então, passei a estudar a Bíblia, e uma passagem que sempre me chamou a atenção, aliás, me chama até hoje, é justamente a promessa de Mateus 6,33, né? Que diz que a gente deve primeiro buscar a Deus ante todas as coisas, né? E a sua justiça, que as outras coisas nos são acrescentadas. E isso me chamava muita atenção, e eu queria viver isso, né? Queria ter essa experiência com Deus. E eu não tinha ainda tido essa experiência. E a partir do momento que eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, comecei a entender, a inverter a ordem das coisas na minha vida, né, de importância, vamos dizer assim, né? Porque o primeiro lugar na minha vida era a minha profissão, depois minha família e depois Deus. E quando eu inverti esse processo, coloquei Deus em primeiro lugar, de fato, ele começou a me acrescentar coisas, né? E aí, em Londrina, foi uma enxurrada de bênçãos, de acontecimentos que eu esperava durante toda a minha carreira profissional. E parece que para Deus é muito fácil, né? Ele estalou o dedo e as coisas começaram a acontecer. Não porque eu virei um goleiro melhor, né? Não porque eu virei o Tafarel da vida, ou o Alisson, né? Era o mesmo goleiro. Só que agora eu tinha tido um encontro com Jesus e tinha sido convertido, não sabia. Essa era a grande questão. Nesse período ele foi me convertendo, me lapidando e me preparando para alguns momentos, né? Que eu não sabia que viriam. Na verdade, eu já tinha desistido da minha carreira profissional nessa época, antes do Londrina. Eu já estava pensando em parar de jogar. Eu achava que era impossível conquistar algumas coisas
eu queria realizar no futebol ainda. Mas aí, depois que eu comecei a buscar Deus em primeiro lugar, ele me presenteou com esse contrato com Londrina, que aparentemente eram 4 meses. Esse contrato de 4 meses viraram 2 anos e meio, né, porque nós fomos tendo êxito, fomos sendo campeões, enfim. E aí o contrato foi sendo renovado, a ponto de chegar em 2015, no final, ali como vice-campeão brasileiro. E esse foi o ponto alto, assim, né, da minha história. Isso eu lembro. Porque... Isso eu lembro bastante dessa época aí, porque foi exatamente nessa época que vocês foram campeões brasileiros, não é? Que veio um convite assim, uau, extremamente especial, que foi para você participar como o goleiro da Chapecoense, não é? Você recebeu essa proposta de contrato, e isso era tipo, era um alvo muito grande para a tua carreira, não é? Seria o cumprimento de um sonho. Mas quando você recebeu esse chamado aí, esse contrato, essa possibilidade, o Vitor já estava aguardando o sábado. Quando foi o dia que o Vitor chegou para o técnico e falou assim, olha, a partir de hoje eu me tornei adventista, quando você se batizou, e eu não jogo mais aos sábados. O que aconteceu? Então, foi justamente por entender que todos aqueles momentos que eu estava vivendo de êxito, de glória, né, de vitórias, né, tudo aquilo estava vindo nas mãos do Senhor. Né? Naquele momento eu comecei a reconhecer que não era por mim, não era pela minha força, pela minha qualidade, pelo meu desempenho, pelas minhas habilidades que eu estava conseguindo ter êxito na minha vida profissional também. A minha vida, na verdade, estava toda perfeita, né, em todas as áreas, financeira, familiar, espiritual, profissional. Mas eu estava, de alguma forma, ao contrário de alguns meses antes, uma época antes, eu poderia acreditar tudo isso a mim mesmo, né? Ou seja, eu podia achar, não, eu mereço porque, né, eu sou muito bom, me preparei a vida inteira, né, eu ralei para chegar a esse momento, eu me dediquei ao máximo, né, eu sou o cara. Poderia ter pensado isso, mas de tudo que estava acontecendo ali, né, todas as realizações, meu coração já não mais preenchia como antes, não tinha mais aquele preenchimento, né, nossa, que legal e tal. Para mim era algo que já não tinha mais tanto valor. E isso me assustou, né, porque era algo que eu buscava a vida inteira por isso. Eu achava que aquilo, eu pensava assim, né, nossa, quando eu estiver famoso, quando eu tiver dinheiro, quando eu for campeão, aí eu vou ser feliz, eu vou ter sucesso. Esquecer que o caminho também a gente deve ser feliz, né? Eu pensava que eu seria feliz quando conquistasse as coisas. E as coisas foram sendo conquistadas e aquilo já não estava mais me preenchendo. E isso me assustou porque eu comecei a perceber que eu havia descoberto algo, né? A pérola de grande preço. E na verdade valia muito mais a pena do que de tudo que eu estava conquistando ali. E a única forma que eu encontrei de agradecer a Deus, né? Eu sabia que era Deus porque se dependesse de mim já tinha acontecido muito antes, né? Eu não ia esperar chegar com 31 anos para realizar tantas coisas na minha carreira. Então ficou comprovado que, de alguma forma, aquilo tudo era de Deus. E quando eu me batizei no final de 2015 e voltei para o clube, foi uma bomba, assim, né? Porque eu estava no auge da carreira, o clube também estava numa crescente, e o treinador não aceitou, assim, o presidente também, o clube, né? Não aceitou a minha decisão. Porque naqueles 2 anos e meio eu já dava um bom testemunho. Eu pregava sobre o sábado, inclusive, no clube, para os atletas, né? Entregava literatura, fazia muitas coisas. Mas eu não guardava o sábado. Quando eu passei, após o batismo, a guardar o sábado, eles já sabiam que eu era cristão. Aliás, muitos jogadores são cristãos, né? Mas eu me posicionei em relação a essa minha fé, sobre a guarda também do sábado, e ninguém aceitou. Só que, coincidentemente, nesse período, logo no início do ano, 2016, veio a proposta para a Chapecoense, né? Eu estava ali 2 anos e meio sem... no Londrina não tinha uma proposta de Série A, e o meu sonho era voltar para um clube de Série A. Era por isso que eu trabalhava todo dia, com afinco, me dedicava para voltar para um clube de Série A. E eu já achava que era impossível. Até pela minha idade, com 31, já pensava em me aposentar em Londrina. Porque eu gostei muito de lá e minha família também. Mas aí, assim que eu me batizo, o que acontece? Não sei se aconteceu com você ou com alguém que está ouvindo aí, né? Depois que você se decide publicamente por Cristo, acontece um milagre da proposta que você tanto esperava, né? E antes não acontecia por algum motivo. E aí, comigo não foi diferente. Assim que eu me batizei, tornei agora pública a minha decisão
de seguidor de Cristo, de alguma forma, veio a proposta que parecia dos sonhos e parecia de Deus, né? A proposta do clube de Série A, que eu tanto esperava. Ia disputar campeonatos internacionais, enfim, eu ia estar ali entre os melhores atletas do Brasil. Ia ganhar um salário que eu nunca tinha ganho na vida, né? Mais de 50 mil reais por mês, que para mim era muito dinheiro. Talvez para alguns não é tanto, né? Mas para mim era bastante. E eu pensei, bom, agora eu vou realizar meus sonhos terrenos, vou ajudar minha família, enfim, consegui, cheguei lá. Só que aí eu coloquei a condição, né, da guarda do sábado, da obediência a Deus à frente. E eles também não aceitaram, né, essa condição. E eu entendi que não era de Deus a proposta, né? Porque no momento eu pensei que era de Deus, eu queria muito que fosse, né? Eu queria muito ir. Eu tinha que no outro dia tinha que me apresentar a Chapecó, lá em Chapecó. Mas quando eu fui orar e fui pedir direção a Deus, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: bom, se é uma proposta de Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Foi a forma, enfim, a ferramenta que eu tive para poder descobrir se aquela proposta era de Deus, mesmo aparentando ser, né, um sonho. Na verdade, era o meu sonho. Mas depois eu descobri que o meu sonho estava me levando para um lugar que não era muito bom, né? Mas enfim. E nesse período foi muito interessante porque eu tive alguma experiência com Deus, né? Eu me mantive firme ali, porque quando a Chapecoense negou, eu descobri que não era de Deus, porque se fosse de Deus eles teriam me aceitado, né? Com a guarda do sábado também, porque o sábado está inserido na palavra de Deus, né? E lá em Timóteo diz que toda ela é útil para ensino, repreensão, correção, enfim. E eu descobri que não era de Deus. Mas eu queria muito que fosse, mas e aí? É nossa vontade de querer que seja de Deus, mas você está vendo que não é de Deus, mesmo aparentando ser de Deus. E aí eu segui minha vida. Depois da Chapecoense veio o Atlético Mineiro e São Paulo, outros dois clubes maiores ainda, com mais dinheiro. E eu fiquei assim, nossa, logo agora? Né? E eles também não aceitaram a palavra de Deus. E eu falei, bom, então não é de Deus também. E aí eu voltei para Salvador, para casa da sogra. Não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. Foi uma decisão estritamente pela fé. Não me planejei para isso. E voltei para casa da minha sogra, voltamos a ver uma vida difícil, né, vamos dizer, do lado financeiro. Passamos a vender de porta em porta para sustentar a família, para ter alguma renda. E as coisas ficaram um pouco difíceis, né? E eu ficava me questionando muitas vezes nesses momentos difíceis, principalmente na questão financeira, porque graças a Deus, em relação à saúde, que é mais importante, né, nós não tínhamos problema algum. Eu acho que nossa pedra, nossa cruz realmente, de fato, era a questão financeira. E a gente ficou numa situação difícil. Eu ficava perguntando várias vezes, eu falei, senhor, mas por que você não me permitiu ir para Chapecoense, né? E aí, no final de 2016, em novembro, dia 29, né, para ser mais exato, foi quando o avião da Chapecoense caiu, matando quase todos os atletas que estavam a bordo, infelizmente uma tragédia, onde eu deveria estar, na verdade, né, onde o meu sonho estava me levando. E aí ficou muito claro para mim ali que o meu sonho estava me levando para a morte. É algo muito forte, porque a gente, quando a gente sonha, a gente acha que é algo bom, né? É algo bom para nossa vida. Só que se esse sonho não estiver sob a vontade e a direção de Deus, a sua palavra, que é o nosso guia, o nosso parâmetro, provavelmente esse sonho vai se tornar um pesadelo. E aí a gente vai ter nossas frustrações, enfim, e talvez não tenha uma segunda chance para fazer algo diferente, como eu tive, né? Graças a Deus, essa minha decisão, ela me deu uma segunda chance de poder continuar, de alguma forma, a minha vida, minha carreira, a minha carreira na fé, vamos dizer assim, principalmente tendo a certeza de que Deus realmente sabe de todas as coisas, Etienne. Eu lembro que quando eu fui fazer uma oração, né, nesse período da proposta da Chapecoense, e uma vozinha no meu ouvido disse muito claro no meu ouvido, falando assim: filho, se você optar em viver os teus sonhos para a tua vida, você não vai poder viver os meus sonhos para a tua vida. Eu sempre falo isso porque para mim foi algo muito forte que impactou, né? E nesse momento que eu orei e eu vi essa voz na minha cabeça, foi quando eu decidi seguir o sonho de Deus, viver os sonhos de Deus. Eu não tinha a mínima ideia de quais seriam esses sonhos. Aliás, eu estou descobrindo aos poucos, né? Já se vão aí mais de 4 anos que eu venho descobrindo esses sonhos, né? Não foi fácil, né? Não tem sido fácil em alguns momentos, principalmente porque a minha vida virou de cabeça para baixo, né? E se alguém está ouvindo aí achando que
a escolha por Jesus vai te trazer vida boa, muito dinheiro, uma vida confortável. Talvez seu plano seja frustrado, porque a Bíblia não te promete isso, né? Ela só promete que vai te dar paz, né? Jesus promete que vai te dar paz em meio à tempestade, às tribulações que certamente teremos nessa vida de pecado, né? E foi isso que eu experimentei, né? Nesses Vitor, anos eu aí. tô aqui, sabe, sentindo arrepios de ouvir a sua história. E eu queria ouvir sua história o resto da noite. O meu tempo não me permite, mas eu quero dizer que ouvir você falar com tanta convicção me deixa até emocionada, sabe? Porque as pessoas não imaginam que talvez você, né, imagina, você poderia ser uau, o cara mais ainda no futebol. E às vezes a gente recebe coisas assim, quando a gente aceita Jesus, o diabo vai nos tentando, não é, com coisas, e a gente fica assim, ah, isso é de Deus. E a gente quer tornar algo que não é de Deus em algo que é de Deus. E essa frase que você falou foi 100%. E eu espero que cada jovem assistindo, que cada pessoa guarde essa frase na cabeça. Os sonhos de Deus não podem discordar com a palavra dele, não é? Os sonhos de Deus não podem discordar com a palavra dele. Eu quero te perguntar onde é que o Vitor está agora e rapidamente eu quero que você finalize com uma mensagem assim impactante. Já foi demais impactante para as nossas vidas, mas eu quero que você finalize dizendo assim, gente, sofri, estou batalhando, mas valeu a pena. Conta pra gente assim, o que você sente hoje depois de ter tomado essa decisão, apesar de ter perdido tantas chances no mundo de hoje. Então, é esse ponto que eu queria tocar, né? Justamente para nós refletir, deixar como reflexão hoje, para todos que estão ouvindo. Um pouco antes, né, eu poderia ter feito essa pergunta, né? Talvez ali antes da proposta da Chapecoense, ou pouco depois, né? Poderia perguntar a vocês, e aí, você acha que eu perdi? Vocês acham que eu perdi ou ganhei? Fazendo essa opção de não ir à Chapecoense, né? E aí essa perspectiva ela muda totalmente depois que o avião cai e mata quase todo mundo, onde provavelmente eu deveria estar, né? Eu já seria a terceira equipe, a terceira vez que eu substituiria aquele goleiro, Danilo, que infelizmente faleceu no acidente, e por algum motivo Deus não permitiu que eu tomasse aquele caminho. O Espírito Santo me impeliu a tomar uma decisão exata, na hora exata, no momento certo. Apesar de não ter certeza de nada, de não ter provisão, de não ter planejamento, né? Mas a decisão por Deus tem que ser assim, né? Às vezes a gente quer se preparar, não, quando eu tiver assim, quando eu tiver assado, eu vou para a igreja, eu vou estudar a Bíblia. E aí, meu irmão, se você morrer amanhã, acabou, não tem mais tempo, já era. E aí foi muito nisso que eu baseei, pensei muito, né, quando eu tomei uma decisão. Eu não sabia se eu teria o amanhã para me decidir para seguir a Jesus. E foi isso que me motivou também. E depois foi comprovado ali, né, com o acidente, que de fato eu poderia não ter o amanhã para poder me decidir por Jesus, né? E esse é meu apelo para todos, porque apesar das dificuldades, como eu disse, né, Deus ele tem nos provido de uma forma milagrosa, tem nos dado paz, né? Aquela paz que excede o entendimento que a Bíblia fala, nas dificuldades, e agora com 2 filhos para criar, né, Tiene? Que agora não era mais um, não eram, agora são 2. Minha filha tinha 6 meses, né, quando me batizei de idade. Então foram um grande desafio, só que Deus foi suprindo todos, né? Com dificuldades, mas aquilo que a gente fala no futebol, né? Quando o jogo é difícil, na vitória é mais gostosa, né? E isso eu trago para minha vida. E com Deus foi muito bom viver essas experiências, porque eu pude realmente, pela fé, ver muitas coisas, inclusive a forma que eu escrevi o livro, né? A forma que ele me ajudou a publicar, enfim, a forma como ele me ajudava a vender para manter minha família durante todo esse período. E agora ele finalizou, não finalizou porque eu não morri, né? Espero não morrer tão cedo, né? Mas ele me trouxe uma resposta às minhas orações, né? Que eu tanto esperava em relação ao que fazer da minha vida sem o futebol, sem a minha profissão, né? Que é o que talvez muitas pessoas que precisem abandonar seus empregos pela fidelidade a Deus, talvez estejam se perguntando também. Mas o que eu vou fazer da vida? Essa era a minha pergunta, né? E Deus eu fazia essa pergunta para Deus e ficava esperando a resposta. Aí ele, no momento oportuno, ele trouxe, né, com um convite para vir um trabalho muito especial no Líbano, né, onde nós vamos atender e servir uma comunidade de crianças refugiadas da guerra da Síria. Estamos bem próximos à fronteira e
E através desse trabalho nós iremos falar de Jesus, só que de uma forma diferente, né? Aqui você não pode falar, não pode abrir a Bíblia, porque são todos muçulmanos, né? Bem fechados, vamos dizer assim. Então a gente vai ter que falar de Jesus de uma forma bem diferente, né? Fazendo, agindo, amando essas crianças, essas pessoas, os pais, né, que nós teremos contato. E o meu trabalho aqui vai consistir basicamente em ensinar futebol às crianças, né? Então Deus ele conseguiu juntar tudo, né? A missão com o dom que ele me deu. E por isso eu sou muito feliz, né? Com esse presente que ele me deu de poder de alguma forma me sustentar, né? Sustentar minha família, dizer, ó, tô aqui, tô com vocês, né? E Deus está falando assim para você, ô Vitor, vou realizar a sua paixão, que é continuar com futebol, mas agora sendo meu jogador, tá? Eu que vou te usar agora para marcar o gol, né? Na verdade, para defender, tá bom? Vitor, muito, muito obrigada. Eu gostaria de saber onde é que a gente pode adquirir o seu livro, como que é, a gente também quer abençoar você. Talvez alguém queira saber aí. A gente vai ter que se despedir, infelizmente, de você. Olha, vou fazer um convite, um próximo convite, que a gente estava programando algo assim, bem mais extenso para ter a sua participação. Eu já tenho seu contato, a gente vai combinar isso, tá bom? Eu quero que você se despeça do pessoal e diga, quem quiser. Eu sei que você não aceitou isso para vender livros, eu sei disso, mas eu quero comprar o seu livro, quero saber onde é que eu consigo comprar, por favor. Então, agora ficou um pouco mais difícil, né, assim, eu que distribuía, né, sozinho, não coloquei em livraria, nada disso. Mas agora está providenciando uma maneira de disponibilizar ele em plataforma digital para que todos tenham acesso. Aí tem uma amiga nossa lá nos Estados Unidos que está tentando, que vai fazer isso para a gente. E aí vai ficar acessível a todos, né, bem mais barato e para todo mundo. Mas por enquanto o livro físico só quando estava no Brasil mesmo, né? Mas logo que tiver disponível nas plataformas digitais, vou divulgar, enfim, eu te aviso, a galera pode comprar. É bem mais fácil. Vitor, meu recado final, só para finalizar, eu queria deixar só essa lembrança de que às vezes Deus ele precisa desconstruir algumas coisas na nossa vida, que às vezes criando nossos castelos, né, de areia, infelizmente em algum momento ele desmorona, mas eu tenho certeza que quando você coloca a vida nas mãos de Deus, ele reconstrói esse castelo de uma forma incrível, só que agora sobre a rocha, né? E essa é a diferença. E que você possa desfrutar dessa experiência com Deus, só que para isso você precisa ter fé, né? E é esse ponto que às vezes nós não queremos, né? Desenvolver nossa fé, colocar nossa fé ali na prática para que a gente possa ver grandes coisas acontecerem e o trabalho de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer participar. Obrigada, um grande abraço para sua família. Quando a gente marcar novamente, eu quero conhecer sua família, seus filhos e sua esposa, tá bom? Um beijo para você. Gente, que lindo, né? Que poder, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser continuar conosco, eu sei que é mais tarde, né? Você pode, mas fica à vontade. Nós vamos agora cantar a nossa música oficial e vamos para a mensagem final da nossa mini semana de oração. Eis-me aqui, Senhor.
sou teu, o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou eu sou Amém. Irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Esse é, para mim, o dia mais difícil, é o dia que o coração aperta. Estamos chegando ao final da nossa semana e eu não poderia deixar de agradecer profundamente a toda a equipe, a igreja de Swindon, a igreja de Oxford, a todos que estão assistindo aí pelo mundo, né? O pessoal de Madrid, eu tenho visto aí. E Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo Vitor, viu? Quando eu era líder jovem no Espírito Santo, o Vitor foi lá dar um testemunho, tem um livro dele, uma história extraordinária, uma história muito bonita, e quero dizer para vocês que ele deveria ter jogado no time do Bahia, lá na Bahia, né? Não no Vitória, mas ele está perdoado, ninguém é perfeito, né? Fazer o quê? Ele tem essa manchinha aí na história dele de ter jogado no time do Vitória. Eu, Vitor, toda a turma do Arte que está também assistindo a gente aí, um abraço para eles, somos torcedores do Bahia. Eu acho que você jogava no Vitória, mas torcia pelo Bahia. Mas tudo bem. Brincadeira à parte, um grande abraço para o Vitor, conhece a esposa dele, homem de fé, está no Líbano, numa escolinha de futebol. O Carlos Alberto também está aí, foi campeão mundial de futebol, esteve aqui na nossa casa no ano passado, almoçamos juntos, ele contou a história, e eu fico maravilhado que Deus fez e faz na sua vida e na sua fé. Tá bom, gente? Se você mandar um abraço, como hoje é o último dia, eu vou curtar um pouquinho o sermão, a meus amigos aí lá de Linhares, Maria, Adacto, Paulinha, ao Maris Paulo, que está nos assistindo, ao Wesley e a Roberta, que Deus abençoe vocês de maneira muito especial. Ao Charles Miller, meu amigo lá de Vitória, nós vamos orar por sua mãe, ela está hospitalizada. Ao Valdemir, a Cleo, lá de Feira de Santana, foram minhas ovelhas. A minha prima Deise Prazeres, que está nos assistindo também. Ao Denilson, ao Ivan, aquela turma maravilhosa lá de Salvador, Bahia. E eu queria convidá-los para que orássemos aqui, ora. Eu queria orar pelo irmão Edilson, que foi uma ovelha minha de Linhares, que ele está hospitalizado. Eu tenho uma tia-avó chamada Dagmar, e ela também está no hospital, e mandaram as fotos aqui, a família está lá, e ela está numa situação muito complicada, 93 anos, e pela irmã Maria Jace também está hospitalizada, que é a mãe do Charlie Miller. Então vamos orar, e depois vamos abrir a palavra de Deus. Querido Pai, queremos agradecê-lo e queremos dizer que não queríamos que essas horas passassem, que o tempo corresse, para estar mais próximos, mais juntos. Obrigado pelos hinos que cantamos, pelo hino que ouvimos do trio. Obrigado pelo lindo testemunho de fé do Vitor, da sua esposa, da sua família. Sabemos que o Senhor continuará conduzindo a sua mão, a sua vida, e as nossas também, para que possamos um dia estar ao seu teu lado. Continue abençoando o pastor Fabrício, toda a liderança da igreja, todo esse grupo, essa equipe que participou da sonoplastia, das filmagens, dos vídeos, o corre-corre, o estresse, como hoje. Aqui no começo algumas coisas não deram certo, mas entendemos que o Senhor está nos guiando. Que nos abençoe agora a ouvir a Tua palavra, que nos inspire com a Tua graça e que nos dê o Teu perdão em Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um domingo de manhã eu tenho o costume de estar lendo jornais. Aos domingos eu gosto porque você resume toda a história da semana que está ali. E no domingo de manhã eu estava em casa lendo o jornal. E na primeira página do jornal, a notícia me chamou a atenção, eu fiquei meio perplexo com aquilo. E a notícia dizia assim: nasce uma nova igreja. Aquilo ficou na minha cabeça o tempo todo, eu desliguei a televisão, fui no meu quarto, peguei alguns livros, sentei, comecei a ler, comecei a estudar alguma coisa, comecei a pesquisar. E eu descobri que hoje existem milhares, naquela época existia mais ou menos umas 15 mil igrejas cristãs no mundo se dizendo a Igreja de Deus. Se eu não estou enganado, hoje são mais de 50 mil igrejas que se dizem cristãs, que se dizem Igreja de Deus e que defendem a sua fé. Eu fiquei assustado quando eu vi aquilo. A pergunta veio na minha mente: então por que você é adventista? Aquela pergunta não saiu dos meus pensamentos, eu comecei a buscar ali aqui. A cada dia pessoas dormem com barriga cheia, têm pesadelos, alugam um galpão, pintam de branco, abrem uma igreja, colocam um púlpito, cadeiras e se dizem Igreja de Deus. Um dia disso eu estava vendo na internet que em São Paulo havia um grupo que estava dando treinamento para ensinar como se abrir uma igreja e como trazer fiéis para essas igrejas.
Mais uma vez o pensamento veio na minha mente. Então, por que você é adventista? O que você crê? No que você se inspira? Aí eu abri a Bíblia e fui buscar na Bíblia, e nós vamos estudar alguns versos nessa noite aqui. E a Bíblia nos revela algumas coisas extraordinárias. Eu achei o primeiro verso em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Nós temos uma identidade, nós temos uma crença, nós temos uma marca, nós temos a guia de Deus, nós temos a mão de Deus. Apocalipse 12, 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E isso me empolgou. Aí eu comecei a buscar em todo mundo igrejas que guardam os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos. Praticamente não achei quase nenhuma. Pouquíssimas igrejas. Quando tem uma característica, não tem a outra. A Bíblia diz que a igreja de Deus nos últimos dias guardaria os mandamentos de Deus e testemunharia de Cristo, teria o espírito de profecia. Aí eu fiquei empolgado. Descobri algumas igrejas que guardam os mandamentos, outras que guardam 9, mas a Bíblia diz em Tiago 2,10 que aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto é culpado de todos. Para Deus, 10 menos 1 é nada. Para Deus, 10 menos 1 não é 9. Ou são os 10 mandamentos ou não servem nada. Vocês ouviram o que o Vitor falou em relação ao sábado? Que ele entendeu o sonho de Deus para a vida dele. E nós precisamos entender o sonho de Deus para nossas vidas. Aliás, o nosso sonho, o sonho de Deus para nós é o mesmo sonho que teve para o Vitor, que teve para qualquer um. Salvação, verdade, buscar a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. E eu busquei algumas igrejas e descobri que entre elas, pouquíssimas guardam os 10 mandamentos. Se eu não me engano, umas 4 ou 5 eu achei, mas elas não têm o testemunho de Jesus. Aí eu fui à Bíblia. Apocalipse capítulo 19, verso 10. A Bíblia diz: e eu caí aos seus pés para adorar, e ele, porém, disse: não faça isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos que mantém testemunho de Jesus e adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí eu me empolguei. E a revelação da Bíblia diz, no último livro do Apocalipse, João foi revelado. Deus deu a revelação a Cristo, Cristo deu a revelação ao anjo, o anjo passou a João. Que no final dos tempos, o povo de Deus guardaria os mandamentos de Deus e teria o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Aí quando nós vamos a Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz: aqui está a paciência dos santos. Quem são santos? Os mesmos que foram perseguidos no passado. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está os santos. Quem são os santos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus Cristo. Isso me empolga. E quando eu comecei a perceber isso na Bíblia, o coração bateu muito forte. E eu comecei a entender que o povo de Deus, a igreja de Deus, a igreja da revelação, a igreja remanescente, guarda os mandamentos de Deus e testemunha de Cristo. E eu fiquei empolgado. Nós temos uma confiança, uma fé. E eu digo para vocês, quando eu li esse texto, alguma coisa mexeu profundamente com o meu coração e com a minha vida. Eu precisava entender que os 10 mandamentos são verdadeiros até hoje. E se nós percebermos, os 2 maiores mandamentos da lei de Deus é o 2º e o 4º, que justamente é o que o povo diz que foi abolido. Nós entendemos que o espírito de profecia faz parte da igreja remanescente de Deus para os últimos dias. Mas alguma coisa precisa falar fortemente ao meu coração, me motivar, me empolgar, me fazer caminhar, me fazer continuar na fé, para que eu possa ter a esperança em alguma coisa que eu não vi, que eu não ouvi, mas que tem certeza no meu coração. E aí nós apelamos então para a fé. Irmãos, o que é fé? Na verdade, o que é fé? Se nós formos ao livro de Hebreus, capítulo 11, nós acreditamos, nós adventistas, que Paulo escreveu o livro de Hebreus. E se nós formos ao livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, Paulo diz assim: ora, fé é a certeza de algo que você não viu, não aconteceu, mas vai acontecer porque Deus disse que vai. Isto chama-se fé. Fé é eu confiar em alguma coisa que Deus revelou, talvez não aconteceu, mas vai acontecer, porque se Deus diz, Ele cumpre. Aí caiu a ficha na minha cabeça e mais uma vez o pensamento: por que você é adventista quando existem mais de 50 mil igrejas no mundo hoje e muitas delas dizendo que são a igreja de Deus, que são a igreja de Cristo e que são a igreja da revelação? Aí eu entendi que nós temos que guardar os mandamentos, que nós temos que ter e crer no espírito de profecia. E mais uma coisa que tem que motivar a minha vida, me fazer caminhar, me ajuda a fazer a minha caminhada na fé. Fé
Paulo diz que é a certeza de algo que eu não vi, mas que vai acontecer. Eu quero dizer para vocês que uma das coisas que nós acreditamos e que não podemos perder de vista, 3 características nossas como igreja: guardar os mandamentos de Deus, ter o espírito de profecia, crer e pregar que Jesus vai voltar. Isto é fé. Fé é ter certeza em algo que eu não vi, mas sei que vai acontecer, porque está prometido, está escrito mais de 2.500 vezes na Bíblia, de que Jesus vai voltar e nós somos o povo que iremos vê-lo voltando. Muitos de nós não passaremos pela morte. Nós somos a última geração da profecia. Nós somos os guardadores do mandamento. Nós somos aqueles de que todos profetizaram que iam ver, sonharam em ver e não viram, e nós teremos esse privilégio de ver Jesus voltar ainda vivo. Como diz um amigo meu, com esses olhos que a terra não há de comer. Isso é fé, irmãos. Eu comecei a pesquisar na Bíblia e eu descobri na Bíblia que todos os grandes homens de Deus eram adventistas, acreditavam no que nós acreditamos, criam no que nós cremos, viviam o que nós vivemos. Todos eles guardaram os mandamentos de Deus, criam ou foram tomados pelo espírito de profecia e eles, acima de tudo, acreditavam que Jesus vai voltar. Essas 3 bases, os 3 pilares, estavam fortemente guardados nos seus corações e nada fazia com que eles duvidassem disso. Um dia, um pastor amigo nosso estava na América fazendo seu doutorado e no meio de um parque um jovem vinha caminhando entre muitos jovens. Ele com a prancheta na mão olhou para o jovem e falou: posso lhe fazer algumas perguntas rapidamente, 2 ou 3 perguntas? É para minha tese doutoral. O jovem disse: claro que sim. Ele disse para o jovem: você é cristão? O jovem disse: claro, só os loucos não acreditariam em Cristo. O pastor disse: que resposta firme. Agora me responda uma outra coisa: no que você crê? Ele disse: bom, eu creio e eu prego o que a minha igreja crê e o que a minha igreja prega. O pastor disse: parece que você é firme nas suas respostas. Agora me tira uma curiosidade: o que você e a sua igreja creem e pregam? Ele parou e disse: olha, nós na verdade cremos na mesma coisa. E não respondeu nada. Se um dia alguém parasse na sua frente, na rua, olhasse nos seus olhos e perguntasse no que você crê, o que você responderia? Você diria: guarda os mandamentos de Deus. Eu creio no espírito de profecia e creio que Jesus vai voltar. Aí eu fui à Bíblia, irmãos, para descobrir os grandes homens da Bíblia. E descobri que todos os grandes homens da Bíblia, eles eram adventistas, acreditavam no que nós cremos. Vocês sabem que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, não foi o livro de Gênesis. E se você for ao livro de Jó, no capítulo 25, olhar nos olhos de Jó, ou passar numa rua, olhar nos olhos de Jó e perguntar para Jó: Jó, no que você crê? Capítulo 19, perdão. Se você, no meio da caminhada, olhar para Jó e perguntar: Jó, no que você acredita? Se ele estivesse vivo, Jó diria: eu guardo os mandamentos de Deus. Eu tenho na minha vida o espírito de profecia, porque eu profetizei. E agora veja o que ele dirá. Jó, capítulo 19, verso 25. Jó dirá: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó era adventista. Jó está dizendo que Jesus vai voltar, que ele se levantaria sobre a terra. Jó estava firme naquilo que ele acreditava na sua fé. Aí eu me empolguei, irmãos, e fui buscar os profetas maiores. Aí fui ao livro de Isaías. Isaías foi um dos profetas mais respeitados. Aliás, Isaías foi o profeta messiânico. Isaías profetizou sobre Cristo. Ele falou que ele nasceria de uma virgem. Isaías, por exemplo, disse que o nome dele seria Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus Forte. Isaías profetiza tudo isso. Se vocês olharem o livro de Isaías, lá no começo do capítulo 6 do livro de Isaías, Isaías diz que Jesus nasceria de uma virgem. No começo do livro ele fala do nascimento de Cristo. Quando nós vamos ao capítulo 53, mais para o final do livro, Isaías agora começa a pregar que Jesus seria levado como uma ovelha matadouro. E é um texto que nós lemos muito quando temos Santa Ceia. Então nós podemos entender que no começo do livro Isaías está falando do nascimento de Cristo. Lá no final do livro, Isaías está falando da morte de Cristo. E quando nós vamos ao capítulo 25, no meio do livro de Isaías, antes de falar da morte de Cristo, Isaías já está dizendo da sua fé, que ele acreditava e pregava que Jesus vai voltar. E se você parasse Isaías no meio de uma rua e perguntasse no que você crê, irmão Isaías, ele diria: eu guardo os mandamentos de Deus, eu tenho em minha vida o espírito de profecia. E agora, Isaías capítulo 25, verso 9. A Bíblia diz, Isaías diria: e naquele dia se dirá: este é o nosso Deus em quem esperávamos, ele nos salvará.
Esse é o Senhor. Nós o esperamos e nós seremos felizes e nos regozijaremos na sua salvação, porque ele vem. Isaías está dizendo que Jesus vai voltar. Isaías era adventista, irmãos. O que nós cremos, ele cria. O que nós pregamos até hoje, ele pregava. Aí eu fui ao livro de Salmos, eu perguntar a Davi, o grande rei Davi, o rei de Israel. Como disse essa semana ontem, um homem amado, o rei amado. Salmos, capítulo 96. Olhe para Davi e pergunte, rei Davi, no que você crê? Onde estava baseada a sua fé? O que você guardava? Isaías guardou os mandamentos, sim ou não, irmãos? Claro que ele guardou, perdão. Davi guardou os mandamentos, sim ou não? Sim. Agora, Davi tinha o espírito de profecia, ele foi tomado pelo espírito de profecia para escrever hinos, para falar salmos. Agora, pergunte para o grande rei Davi, no que você crê? Onde está baseada a sua fé? E ele dirá em algo que eu nunca vi, mas eu sei que vai acontecer porque está prometido. Em Isaías, capítulo 96, a partir do verso 10, ele diz, digo entre as nações, eis que o Senhor reina, e o mundo se estabelecerá, e ele julgará os povos retamente. Regozije-se o céu, fique feliz a terra, ruja o mar em toda a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há, e todas as árvores do bosque, alegre-se e regozije perante o Senhor. E no verso 13 ele diz, porque ele vem. E ele vem para julgar a terra com justiça e o mundo consoante a sua fidelidade. Davi está dizendo que Jesus vai voltar. Agora, sabe o que me impressiona? A Bíblia é um livro extraordinário, irmão. Não existe um livro que possa ser comparado com a palavra de Deus. Nós, cristãos, deveríamos ter os olhos incansáveis para ler a Bíblia todos os dias. Aliás, todos os momentos. Não para ler antes de sair do trabalho, porque eu quero ler, ou antes de dormir para me dar sono, mas por ter amor a esse livro, por ter paixão a esse livro, porque a Bíblia não tem a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que precisa me alimentar todos os minutos da minha vida. Davi, irmãos, Jesus nasceu gerações depois de Davi. Jesus foi descendente de Davi. Gerações. E Davi agora já está dizendo que Jesus vai voltar. Ele não sabia o nome de Cristo. Davi não sabia que ele nasceria de uma virgem. Davi não sabia detalhes da morte de Cristo, mas Davi já está pregando que Jesus vai voltar. Davi era adventista. Nós temos pouco tempo e eu queria convidá-los aí para o livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos para o Novo Testamento e nós falamos dos discípulos de Cristo. E se você perguntar aos discípulos no que eles acreditavam, eles diriam, nós, claro que nós somos adventistas, os discípulos adventistas. Os discípulos guardavam os mandamentos, sim ou não? Claro que guardavam. Os discípulos foram tomados pelo Espírito de profecia, que é o Espírito Santo, que tomou inclusive a vida deles para profetizar, para falar em línguas, como eles falaram no livro de Atos. Agora pergunte para os discípulos, pergunte para João, o discípulo amado que cuidou da mãe de Cristo, que estava com Jesus. Olhe para ele e pergunte, João, por favor, me tire uma angústia do meu coração. Você tem fé em quê? No que você crê, João? João guardou os mandamentos, irmãos. João tinha o espírito de profecia. E Apocalipse capítulo 1, verso 7. João dirá, eu creio que eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. E também aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E João termina dizendo, assim diz o Senhor. Amém. João era adventista, irmãos. João acreditava na volta de Cristo, no guardar os mandamentos de Deus, e tinha o espírito de profecia. Isso me empolga, irmãos. Eu posso lhe perguntar uma coisa nesta noite, por que você é adventista? Aí eu fui a vida de Paulo. Paulo foi o maior fundador de igrejas adventistas de todos os tempos. E quando você vai a 2 Timóteo, capítulo 4, imagine que você para Paulo numa rua, olha nos olhos de Paulo e pergunta, Paulo, no que você crê? Paulo dirá, eu guardo os mandamentos de Deus. Eu tenho o espírito de profecia. Paulo escreveu muito e praticamente a teologia nossa é fundamentada nos escritos de Paulo do Novo Testamento. E se você perguntar, Paulo, onde está baseada a sua fé? Paulo dirá, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? A fé. Fé em quê, irmãos? Guardou fé em quê? Quando Paulo escreveu isso, ele tinha sido condenado por Nero. Paulo estava no calabouço, sabia que ia morrer. Nero ia decapitá-lo. Paulo escreve para Timóteo. Ele diz, meu irmão, eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Está chegando o meu fim. Eu vou morrer. Mas eu tenho a minha fé. Fé em quê, irmão? No verso 8, Paulo diz que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia, irmão? Que dia?
Paulo está falando do dia da volta de Cristo, e Paulo diz não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo não está dizendo que a coroa é para quem acredita. Paulo não está dizendo que a coroa é para quem aguarda. Paulo não está dizendo que a coroa é para quem crê. Paulo está dizendo que a coroa é para quem ama, irmãos. E eu posso lhe perguntar uma coisa? Você ama? Você ama a volta de Cristo? Você vibra com a volta de Cristo? Ou você crê, espera, apenas acredita? Eu estava em Salvador pregando numa igreja chamada Cabula. Há muitos anos eu não fazia teologia. Eu cheguei cedo na igreja, sentei no banco da frente, tinha uma irmã que estava em lágrimas. Eu conheci ela há algum tempo. E depois de orar, abracei e perguntei, irmã, como é que você está? Tudo bem? Ela disse, não está bem. E eu fiquei assustado. Ela falou, você tem assistido os jornais? Eu falei, claro que eu tenho. Ela disse, você está percebendo que Jesus está vindo? Eu falei, claro que sim. Você viu as profecias? Você entende que o mundo está chegando ao final, que Jesus vai voltar? E eu falei, claro, irmã, eu tenho visto isso. Ela disse, escuta uma coisa. Eu sou filha de uma família muito simples. E o maior sonho na minha vida era ter a minha casa própria. E com muita luta, com muito esforço, com muito trabalho, eu durmo pouco e trabalho muito. Eu só não trabalho aos sábados. Eu consegui juntar o dinheirinho, dei uma entrada no apartamento e financiei por 30 anos. Há 20 anos eu pago esse apartamento. E eu quero ele no meu nome, porque é o meu maior sonho desde a infância. Ele olhou para mim séria, com lágrimas nos olhos, e falou, Paulo, se Jesus voltar antes de 10 anos, ele estraga o meu sonho. E quando eu vi aquilo, eu tremi, irmãos. E eu olhei para ele e disse, irmã, a senhora não percebe, não imagina que o maior sonho nosso, como cristão, é ver Jesus voltar e viver para ele e morar nas mansões que ele tem preparado para nós, não nessas casas aqui na terra. Um absurdo o que ela falou, não, irmãos. Mas mais absurdo ainda é eu e você, nós vivermos como alguém que não espera Jesus voltar, que não ama a volta de Cristo. Nós temos nos perdido por coisas banais, irmãos. Nós não guardamos mais os mandamentos, nós não prezamos mais o sábado. Parece que as coisas para nós estão tudo bem, está tudo legal, eu posso fazer o que eu quero, e nós não temos mais o sentimento de guardar os mandamentos de Deus. A nossa juventude não se preserva mais para o casamento, como é plano de Deus, porque eu acho que é bobagem. Nós não nos prostramos mais perante a Bíblia, que é a palavra de Deus, para comer desse livro, para ler, para não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Como disse Vitor, os sonhos de Deus é maior do que os nossos sonhos. Querido jovem, você já parou algum momento na sua vida para imaginar quais são os sonhos que Deus tem para a minha vida? Mas o problema é que nós queremos fazer o nosso sonho, satisfazer os nossos desejos, aquilo que o nosso coração quer, e não satisfazer os desejos do coração de Deus. E eu temo por muitos de nós que se Jesus voltasse hoje, estaremos perdidos porque os nossos corações não estão nele. Lembram de Pedro? Tu me amas? Eu gosto do Senhor. E eu ama Cristo ou você gosta de Cristo? Você coloca a sua vida nas mãos de Cristo ou não? Nós temos pessoas que não guardam mais os mandamentos de Deus, que o sábado não vale mais nada. Nós não nos preservamos mais para o casamento, eu repito. Nós estamos vivendo mais para o mundo e somos cristãos no sábado quando vamos à igreja. Nos desviamos das vontades de Deus e dos caminhos de Deus e apenas no sábado de manhã vamos à igreja, abrimos a Bíblia, cantamos louvores e achamos que está tudo certo conosco. E não está. Nós não somos adventistas no 7º dia. Nós somos adventistas do 7º dia. E a nossa fé vai ser provada como a fé de Vitor e como a fé de outros. E nós precisamos nos manter firmes na fé, porque fé é a certeza de algo que eu não vi, mas que está prometido. E se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se ele disse que vai voltar, ele volta. Se você crê, ele vem. Se você não crê, ele vem. Não interessa o que eu creio. Se ele disse que virá, ele virá. Porque ele nunca deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Nunca. E não é essa que ele vai deixar. Aliás, Deus está ansioso para que seu Filho Jesus Cristo volte para nos levar para o céu. E como eu disse ontem, eu quero sentar à mesa.
Mas isso não pode ser um sentimento de um minuto, de um dia. Isso deve ser um sentimento de vida. Como você tem se comportado, como você tem vivido, qual tem sido o seu testemunho aí, jovem, na Inglaterra, em Madrid, no Brasil, em qualquer lugar no mundo, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, nos seus vizinhos, com a sua família. Que testemunho nós temos dado de que somos de Cristo? Posso lhe perguntar uma coisa? Você ama? Ou você crê? Ou você acredita? Ou você espera Jesus voltar? Porque quem ama não vive como nós vivemos. Quem ama não fala o que nós falamos. Quem ama não tem um coração longe dele como nós temos. E eu fui a Pedro, irmãos. Algumas pessoas dizem que Pedro foi o primeiro papa. Isso não é verdade. Pedro foi o primeiro presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você abrir a Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10. E você perguntar para Pedro, Pedro, no que você crê? Pedro dirá, mas o dia do Senhor virá como ladrão, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se derreterão no calor intenso, e a terra e todas as suas obras serão queimadas. No verso 11, Pedro diz, visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, nós devemos viver em santo procedimento e piedade. E isso significa obedecendo a Deus, guardando os mandamentos de Deus, crendo no espírito de profecia, nos conservando para o casamento, cuidando do que nós comemos, cuidando do que nós vestimos, cuidando do que nós vemos, cuidando do que nós falamos. Pedro diz que é um santo procedimento e piedade. Eu não vivo como eu quero. Nós vivemos segundo a vontade e a palavra de Deus. E Pedro diz, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos e os elementos em calor intenso se derreterão. E Pedro diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Pedro era adventista, Pedro pregava o que nós pregamos, Pedro guardava os mandamentos, Pedro tinha em si o espírito de profecia, e Pedro agora prega que Jesus vai voltar, irmãos. Posso dizer uma coisa que me emociona? Sabe aqueles anjos do céu que Apocalipse diz que está na presença de Deus 24 horas cantando santo, 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 santo é o Senhor. Os anjos no céu são adventistas. Os anjos guardam os mandamentos de Deus. Os anjos veem o espírito de profecia, que é o Espírito Santo, que se manifestou em vidas como na irmã White e outros, por exemplo. Como esses homens da Bíblia, por exemplo. Será que anjo tem fé, irmão? O que você acha, jovem? Anjo tem fé? Pergunta para ele. Me acompanhe no livro de Atos. Atos, capítulo 1. Anjo crê em alguma coisa? Crê. Anjo tem fé? Claro que tem. Anjos guardam os mandamentos? Guardam os mandamentos. O anjo crê no espírito de profecia, eles vêm e servem. O espírito de profecia. Agora pergunta para o anjo, no que você crê? Atos, capítulo 1. A partir do verso 9, diz a Bíblia. Os discípulos estavam reunidos, com Cristo, e de repente Jesus vai subindo, flutuando, entra na nuvem e desaparece. Olha o texto. E falando essas coisas e vendo eles que Jesus foi elevado às alturas e ocultando-se dos seus olhos, e enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao seu lado. Quem eram esses varões? Anjos, não temos dúvida. Agora pergunta para o anjo, o que você crê? Verso 11. E eles disseram, os anjos disseram, homens galileus, discípulos, Por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, virá. Virá. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Os anjos são adventistas. Os anjos creem e esperam a volta de Cristo. E sabe o que me emocionou muito quando eu vi a Bíblia? Depois que eu vi a Bíblia, a vida de Isaías, de Jó, depois que eu vi a vida de João, a vida de Paulo, a vida de Pedro, depois que eu vi a vida dos anjos, sabe o que me impressionou muito? Querido jovem, Jesus Cristo é adventista. Queridos amigos que estão assistindo conosco, que estudam a Bíblia, que estudaram a Bíblia,
e que talvez tenha dúvida, não tenha mais, porque Jesus Cristo é adventista e eu vou provar na Bíblia. Jesus guardou os mandamentos, sim ou não? O que ele disse em Mateus 5? Eu não vim destruir nem a lei e nem os profetas. Eu vim o quê? Cumprir. O que foi que Jesus disse em João? Se vocês me amam, guarde os meus mandamentos. Ele guardou os mandamentos. Aliás, foi Cristo que com seu dedo escreveu os mandamentos nas tábuas de pedra e deu a Moisés no Monte Sinai. Jesus crê no Espírito de profecia? Claro. Ele é. Ele é o Espírito de profecia. Jesus tem fé, irmãos? Claro que tem. Fé em quê? João capítulo 14, verso 1 até o verso 10. Até o verso 3. Diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Porque eu vou preparar um lugar. E quando eu for, o que diz a sua Bíblia? Da boca de Cristo ele disse, voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós. Jesus Cristo é adventista. Deus, o Pai, o Espírito Santo são adventista. O céu é adventista. Por isso, eu sou adventista. Por isso eu guardo os mandamentos de Deus. Por isso eu creio no Espírito de profecia. E por isso eu creio, amo e prego que Jesus vai voltar. Um certo domingo eu estava em casa. Um rapaz chegou na minha casa com um professor dele universitário. E ele queria me dissuadir, dizendo que eu não deveria crer mais na fé. Que eu não deveria ser adventista, que eu estava acreditando em bobagem, loucuras. E ele era muito forte na outra religião, que era a religião dele. Ele tinha uma fé muito firme naquilo que ele acreditava. E quando ele tocou a sirene, eu estava recém-convertido, forte na fé, firme, querendo pregar para todo mundo. Convidei, ele entrou, sentou no sofá. Sabe aquele desejo de a gente pregar para todo mundo, subir num carro, colocar o alto-falante e falar para todo mundo do amor de Deus? Era o que eu senti no coração. Quando ele sentou na minha casa, ele já me olhou nos meus olhos e falou assim, eu quero te dizer uma coisa, você não deve crer no que você crê, você enlouqueceu e para de acreditar nessa mentira de que Jesus vai voltar. Tremi. Ele me disse, prove que Jesus vai voltar. Aqui está meu professor universitário. E eu trouxe aqui porque ele tem alguns cálculos matemáticos. Ele pode te levar no laboratório dele, você vai olhar as estrelas, ele vai somar as estrelas. Ele vai te mostrar cálculos, ele vai provar para você de que Jesus não vai voltar. Eu falei um minuto, aí eu fiquei indignado, fui no meu quarto, puxei minha Bíblia e falei para ele, senta aí que eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus, que Jesus vai voltar. Ele disse, por favor. O professor tomou a palavra e disse, amigo, por favor, eu não tenho muito tempo para perder com você, só quero te dizer uma coisa, não creio em Deus. Eu não creio na Bíblia e nem creio nessa farsa de que Jesus vai voltar. E prove. Comecei a pensar e disse, olha, você tem visto as profecias? Ele disse, profecias não, fenômenos naturais. E eles querem explicar as profecias como se fossem os fenômenos, aquilo que aconteceu no Egito. Eles querem dizer que aquilo foram fenômenos naturais, rãs, gafanhotos, etc. Que aquilo não foi a mão de Deus. Agora me responda uma coisa, como que um fenômeno faz com que só morram os filhos primogênitos dos egípcios e os filhos do povo de Israel não morram? Me fala isso. Me mostra essa teoria. E ele olhou para mim e disse, eu não creio nisso. E eu fiquei parado pensando, como é que eu vou provar para ele, irmãos? Se ele não crê na palavra de Deus, como é que eu vou poder abrir a Bíblia e mostrar os textos da Bíblia? Posso dizer uma coisa para você, jovem? Com a Bíblia na mão. Jesus voltou? Nossos pais morreram. Paulo disse que veria Jesus e não viu. Paulo morreu. A irmã White entendia que ela veria Jesus voltar nos seus dias, ele não veio. Aquele homem disse uma coisa que me falou fortemente ao coração, e eu vou dizer para vocês agora. Me perdoem dizer isso agora. No último dia da nossa semana, no final do último sermão, eu, pastor Paulo, não creio que Jesus vai voltar. Eu não creio nisso. E vou lhe explicar por quê. Jó disse há centenas de anos atrás que Jesus vai voltar. Jesus voltou.
A Bíblia, para mim, irmãos, eu posso destacar e dizer que não vale. Davi disse que Jesus voltaria. Jesus voltou, irmãos. Davi era mentiroso. Sabe o que diz a Bíblia? Você crê na Bíblia, crê na palavra de Deus, em toda a palavra escrita por Deus, inspirada, crê. Então, na palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Eu não confio em homens. E eles, homens, disseram que Jesus ia voltar e Jesus não voltou, irmãos. Eu vou confiar em Davi, um mentiroso, um adúltero, que mandou matar o marido da sua amante. Eu não creio em Isaías. Paulo perseguiu e matou cristãos. Agora você vai dizer para mim, eu não creio em Paulo, irmãos. Pedro negou Jesus Cristo, não vai negar para mim e para você. Eu não creio em Pedro, irmãos. João era um menino quando aceitou o evangelho. Maldito o homem que confia no homem. Quer ser maldito, seja. Eu não quero. Eu não vou ser maldito. Jesus voltou, irmãos. Não. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Eu não confio em homens. Pastor, onde está baseada a sua fé? Sabe onde está baseada a minha fé? Quando eu abro a Bíblia, no último livro, no último capítulo, Apocalipse capítulo 22, no verso 20. Sabe quem promete? Não são homens. Deus. Pastor, o senhor acredita que Jesus esqueceu? Não. Porque Apocalipse capítulo 22, verso 20, a Bíblia diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente eu venho sem demora. E João vibra. E João velhinho. E João condenado na ilha de Patmos. João renova a sua esperança e sua fé. E João termina dizendo amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Por isso eu creio em João, não porque João era homem, porque João acreditou na promessa. Por isso eu creio em Paulo, por isso eu creio em Pedro, por isso eu creio em Isaías, por isso eu creio em Davi, por isso eu creio em Jó, e por isso eu creio em qualquer um desses homens que disseram que Jesus vai voltar. Querido jovem, deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu não creio que Jesus vai voltar. Sabe por quê? A irmã White teve uma visão. E ela viu na constelação de Órion uma luz em forma de um punho saindo dessa nuvem, dessa constelação. E ela disse que era Jesus voltando, como está descrito em Apocalipse, cabelos brancos, uma foice, um cajado, uma faixa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma noite eu estava assistindo o Jornal Nacional aqui no Brasil, e quando eu liguei, o repórter deu a seguinte notícia: boa noite. Os cientistas da NASA estão como loucos, porque na constelação de Órion está surgindo a luz em forma de um punho. Eles não sabem o que é. Eles não sabem, mas nós sabemos. Por isso, para mim, Jesus não vai. Por isso, para mim, Jesus está voltando. E querido jovem, a qualquer momento nós iremos olhar para o céu e iremos ver nas nuvens do céu. Em qualquer momento nós iremos ouvir os anjos trocando trombetas, os mortos em Cristo ressuscitando, tudo aquilo que nós acreditamos até agora. E está mais perto do que nunca. E nós precisamos confiar nessa promessa de que Jesus não vai voltar. Jesus está voltando. E eu não posso continuar a viver a vida que eu vivo. Querido jovem, você não pode continuar a viver a vida de barzinho e de igreja. Você acha que está enganando quem? Satisfazer os desejos do teu coração. Você não pode continuar a vida de promiscuidade sexual, de pornografia, de estar mantendo relações sexuais com qualquer um. O que Deus espera de nós é que nos mantenhamos fiéis até o casamento. Quando Deus quis marcar o seu povo, dizendo é meu, sabe onde ele marcou? No órgão sexual com a circuncisão. O seu órgão sexual não é seu, é dele. Será que não chegou a hora de abandonarmos nosso pecado sexual, nossas mentiras, nossas pornografias, nosso adultério, aquilo que nossos olhos veem, aquilo que não pensamos no nosso cérebro? Será que não chegou o momento de abandonarmos e deixarmos de transgredir os mandamentos de Deus e reincendiar nosso coração o desejo de ver Jesus voltar? Você ama? Ou você espera ver Jesus voltar? Eu posso pedir para você fechar os seus olhos agora? Imagine comigo se Jesus voltasse daqui a 15 minutos. E nós estivéssemos saindo e de repente ouvíssemos o céu rolando, como disse Pedro.
e víssemos anjos voando de um lado para o outro, trombetas, olhássemos mortos em Cristo ressuscitando, trovões, terremotos, maremotos, os fenômenos acontecendo o tempo todo, e nós olhássemos para o céu, nós diríamos como Isaías, levantaríamos a mão e diríamos: esse é o Senhor a quem nós aguardávamos, e Ele veio nos salvar, ou nós correríamos e nos esconderíamos para os rochedos e para as rochas, dizendo: caia sobre nós e nos esconda da face do Cordeiro. O que Jesus precisou fazer para mim e para a sua salvação já está pronto, foi feito, agora depende de mim. Eu não posso continuar a viver a vida que vivo, eu não posso continuar pensando as coisas que eu penso, eu não posso continuar errando da maneira que eu erro. Queridos jovens, Jesus não vai voltar, Jesus está voltando, e nós iremos ver na nossa geração. Nós iremos ver Jesus voltar a qualquer momento nas nuvens do céu. Nós ficamos esperando muitas coisas acontecerem, que serão coisas que acontecerão rapidamente. Mas o que nós precisamos entender é que a minha preocupação não é os detalhes que vão acontecer, decreto, lei, não. O que eu preciso entender é se eu estou salvo todos os dias, se eu estou salvo hoje, se eu estou salvo agora, e quando chegar amanhã eu preciso renovar a minha fé com Cristo, de fé em fé, como diz a Bíblia, até Jesus voltar nas nuvens do céu. Eu quero terminar te dizendo uma coisa: cuidado com a nossa vida, cuidado com a sua vida, jovem, cuidado com seus pensamentos, suas palavras, o que você faz. Você sabe o que está certo e sabe o que está errado, mas não precisa ficar repetindo todos os dias. Cuidado com não tem nada a ver, cuidado com o que você e nós achamos. Porque não interessa o que eu penso, o que eu acho, interessa o que Jesus pensa, o que Ele acha, o que está revelado. Você crê que Jesus vai voltar ou você ama a volta de Cristo? Por isso eu guardo os mandamentos de Deus. Por isso eu creio nas profecias. E por isso eu creio que Jesus vai voltar. O nosso lar não é aqui, irmãos. Apesar da distância que nós estamos, o nosso lar não é aqui. O nosso lar é em Jerusalém. E sabe qual é a minha oração todos os dias? Senhor, não tardes em voltar, porque este mundo é nojento, é sujo, é podre, famílias estão se separando, jovens estão se infiltrando nas drogas, pessoas estão caindo todos os dias, e a juventude não está percebendo que está se afastando de Deus. Então cante agora com arte trio e diga no seu coração: Senhor, não tardes de voltar, mas enquanto o Senhor não vem, eu vou ficar ao teu lado e eu vou abandonar meus pecados. Eu posso falar para você, jovem que está me ouvindo agora? Você que o seu problema é o sexo, você quer abandoná-lo, então ajoelhe, chore, levante sua mão, faça o que você quiser, mas prometa a Deus. Eu estou falando para algum jovem agora que o seu problema é com a lei de Deus, a transgressão do sábado, é a transgressão do mandamento, é fornicação, é adultério, é falar mal do teu próximo, é perder a força, o amor à tua igreja, a igreja de Deus. Então ajoelhe agora e chora e clama e diz: Senhor, se o Senhor voltar agora, eu estou perdido dentro da igreja. Eu assisto sermão, eu ouço sermão, eu ouço música, mas não acontece nada, não mexe dentro de mim. Eu estou afastando do Senhor, então corra agora aos braços de Cristo. Olhe nos seus olhos e diga: Senhor, por favor, me perdoe, me ama. Diga: Senhor, meu lar não é aqui. Jerusalém é o meu lar. Volta logo, escuta este hino e clama, e rasgue, fira teu coração com Deus. E Ele está do teu lado aí, abraçando você, te ouvindo e querendo te dar a salvação. Escuta agora.
Obrigado. Obrigado, Arte Trio. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, queremos suplicar que essa promessa e essa palavra e a nossa fé nunca desfaleça. Que possamos viver firmes em Tuas mãos, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos crescer em Teu nome e nunca duvidar, desconfiar da Tua volta. Nós não queremos apenas acreditar, esperar, nós queremos amar a Tua vinda. Que cada manhã, acordarmos, possamos olhar para trás e dizer menos um dia para nos encontrar com o nosso Salvador. Abençoa cada um de nós, de uma maneira muito especial, o pastor Fabrício e sua família, a cada irmão que está nos assistindo em vários lugares do mundo, ao Trio, ao Vitor, ao Andy, a Etienne, ao seu filhinho, ao Marcelo, ao Cian, ao pessoal da Sonoplastia, todos aqueles que na equipe trabalharam de uma maneira muito especial. Confesso que já começamos a sentir saudades de ficarmos um dia sem estarmos juntos, sem podermos nos comunicar ouvindo a Tua palavra. Mais uma vez eu quero colocar em Tuas mãos, ó Deus, o Edilson de Linhares, que está hospitalizado, que Tua mão possa estar com ele. E que, se for da Tua vontade, recuperá-lo para que ele possa voltar à paz, aos braços da família, para a Tua honra e glória. Abençoa a minha tia-avó Dagmar. Seus dias são estendidos, 93 anos. A família acaba de ser chamada, os seus filhos. Mas a Tua palavra diz, ó Deus, que é precioso para o Senhor a morte de um justo. Obrigado porque ela está na fé, que possa consolar sua família. Não sabemos se ela voltará para casa, mas que faça toda a Tua vontade. E aí nossa irmã Maria Jace também, ó Deus, no hospital. Que conforte o coração do Charlie, dos seus familiares, que coloca a Tua mão sobre a vida daquela mulher que é uma bênção para cada Tua igreja. E a todos nós, não sei se nos veremos um dia aqui nessa terra, se nos encontraremos, se nos abraçaremos, mas que possamos guardar o nosso abraço para um dia no céu, ao Teu lado, sentado à mesa, comendo a mesa com o Rei. Que possamos nos abraçar, nos alegrarmos e celebrarmos as vitórias, porque nada nesse mundo substituirá a alegria de poder ver no céu. Nos dê esse privilégio de abraçá-lo e poder viver para sempre. Que possamos abandonar nossos pecados, vencê-los em nome de Cristo. Deixar de lado o que achamos ou ouvimos que é bobagem, para que possamos entender o que a Tua palavra diz a cada um de nós. Abençoa a juventude em todo o mundo, especialmente Oxford, Swindon, a de Madrid e em toda a Inglaterra. Nós pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, a minha eterna gratidão a Tiene e a vocês aí pelo convite. Foi maravilhoso podermos estar juntos, que Deus nos abençoe e que possamos estar firmes na fé até um dia abraçá-lo nas nuvens do céu. Muito obrigado, muito mesmo por tudo. Pastor, ficou até complicado para eu falar agora. O seu sermão tocou imensamente ao meu coração. Eu agradeço pelas palavras. Eu sei que foram inspiradas por Deus. E eu acredito que não só eu, mas outras pessoas também sentiram isso. Nós tivemos muitas pessoas aqui conosco para um dia domingo. É muito incrível. Nós agradecemos de fundo do coração ter aceito esse convite, ter estado conosco aqui durante toda esta mini semana de oração. E se Deus quiser, se Ele não vier antes, que se Ele vier, nos vemos no céu e seria uma grande honra de poder conhecê-lo lá. Mas se esse não for o caso, nós estejamos juntos ainda nesta terra, seria um prazer ter você aqui conosco um dia, se possível, tá bom? Mas, para já, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe você e a sua família também. Ok, pastor? Para todos que estão assistindo aí ainda, obrigado também pela sua presença. Nós não... eu não queria fazer esta parte agora, porque eu sinto que temos que sair agora e só pensar sobre esta mensagem, mas nós temos 2 Bíblias para oferecer ainda e eu gostaria de sortear estas Bíblias. Mas antes disso, só lembrando que quem quiser ouvir o nosso hino tema para recordar destas pregações, ou quem quiser ouvir o nosso hino tema para se recordar dele, ou quem quiser ouvir estas pregações de novo, podem seguir a nossa igreja de Oxford e Swindon no YouTube. Vai aparecer na vossa tela aí agora, não sei se está aparecendo já, que a minha não está mostrando. Vai aparecer agora.
o site, que é www.youtube.com/, e aí você coloca Yazd Oxford, tá bom? Não está mostrando ali, mas você coloca Yazd Oxford e você cai aí na página, no canal do YouTube da Yazd Oxford e Swindon. Carrega ali no subscribe, né, para subscrever. Você pode ver nos nossos vídeos aí, tem a semana de oração que nós fizemos, e nós vamos colocar também o hino tema para vocês poderem recordar, ok? Partilha com os seus amigos, manda para toda a gente. Tocou no meu coração, eu sei que tocou no seu também, e pode tocar mais pessoas. Muito obrigado. Eu quero agradecer também ao povo da comunicação por todo o vosso esforço, dedicação, de ter apoiado em todos os momentos. Sem vocês isso não teria acontecido. Não vou mencionar os vossos nomes, que vocês sabem que eu vou esquecer o nome de alguém, e vocês todos são muito importantes. Todo mundo estava atrás das câmeras, à frente das câmeras, orando por nós para que esta semana de oração acontecesse. Vocês estão no nosso coração e eu sei que Deus vê o vosso esforço e vocês serão recompensados um dia por isso. E nós vamos terminar então fazendo duas coisas. Nós vamos cantar mais uma vez o nosso hino tema e depois, quem quiser ir esteja à vontade, quem puder ficar connosco, nós vamos abrir os microfones para quem quiser falar uma palavrinha, quiser perguntar alguma coisa. Não sei se o pastor está com pressa ou não, mas as pessoas que estão participando, não está? Então o pastor vai estar aqui connosco. Quem quiser falar connosco um pouquinho, pode ficar aí que vamos abrir os microfones depois do nosso hino tema. Mas vamos cantar uma última vez que vai dar saudades. Vai dar saudades para mim, acredito para você também. Vamos cantar o nosso hino tema uma última vez. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade, amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida te eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou.
sobre